Se você acordasse todo dia de manhã com um foco de fazer alguma coisa ao invés de obter alguma coisa, quantas coisas a mais você já teria concluído ou feito ou construído na sua vida? Quantas vezes você já deixou de fazer alguma coisa porque o resultado não veio quando você quis? Quantas vezes a tua expectativa de um resultado fez você parar alguma coisa porque aquela coisa ainda não tinha te entregado o resultado? Mas ao mesmo tempo você olha pro lado e vê uma pessoa que simplesmente falou pra você que fez aquilo e ela teve o resultado. E você fica pensando, será que o burro sou eu? Será que o jumento sou eu? Eu quero tirar esse peso das suas costas. O jumento não é você, nem eu. Na verdade, ninguém é burro nessa operação. A grande verdade é que a gente precisa parar de romantizar o resultado. Porsche, a viagem pra Maldivas, o escritório milionário e começar a romantizar o dia a dia. As coisinhas simples. Hoje de manhã eu tava almoçando aqui com a minha equipe e nós estávamos num almoço em comunhão. Todo mundo junto, reunido, almoçando junto, foi aquela alegria. Eu trouxe uma galinhada que sobrou de um evento que eu fiz lá em casa no final de semana e todo mundo começou a conversar sobre, lá no comecinho da empresa. E ninguém falava sobre o resultado, o faturamento, mas a gente falava sobre a união, sobre aquela parte gostosa de estar juntos em um propósito, fazendo todos os dias a mesma coisa. Depois dessa reunião, eu acabei sentando pra olhar uma coisa que fazia muito tempo que eu não olhava. O tráfego da minha própria empresa. Cara, quando eu comecei o meu negócio, eu me amarrava em olhar o gerenciador de anúncios. Eu curtia olhar, duplicar campanha, criar otimização, pensar em novos criativos, só que isso se perdeu. Óbvio, porque eu subi de nível, digamos assim. Hoje eu tenho pessoas boas que cuidam dessa parte e eu comecei a ter outros processos. Mas eu fui perceber uma coisa. A diferença entre quem tem resultado e quem não tem é que quem não tem desistiu antes do processo se validar. E quem tem ama mais o processo do que o resultado. Se o resultado é o centro da sua vida, você não vai conseguir obter nada. Você não vai conseguir construir nada. Você vai desistir. Agora, se o processo é legal, se o fazer é legal, se você romantiza o processo, você vai para outro nível. Teve uma época, e eu me lembro muito bem que eu tava nos primórdios ali, nas minhas primeiras contratações. Eu tava começando a aprender sobre gestão e não só mais sobre como fazer tráfego, como fazer venda, como fazer as coisas, mas como fazer as outras pessoas terem o mesmo resultado. E eu lembro que nessa época, eu solteiro, sem filhos, né? Então eu chegava no escritório às 7 horas da manhã e ia embora às 11 horas da noite, todo dia. Minha vida, quando era em função só da empresa, ela era em função só da empresa. E aí eu vivia nessa rotina porque, cara, eu achava o máximo. Era muito gostoso. Eu chegava no escritório cedo antes de todo mundo e zoava quem chegava depois de mim. Isso era legal, isso era divertido. Eu falava assim, pô, você tá achando que tá de férias, não sei o quê. E a gente brincava e a gente interagia. Quando era perto do horário do almoço, todo mundo pegava pra pedir iFood. Bem naquela época do looping do iFood. Você lembra dessa parada, Lucas? Que você pediu um negócio tipo de... Era uma marmita boa pra caramba de R$11. Pré-pandemia. Nossa, tempo bom. Cara, e a gente ficava naquelas promoções do iFood, a galera... E aquilo ali era uma resenha, porque a gente tava trabalhando e iFood chegando. Então, às vezes, tinha vendedor fazendo call de vendas, o iFood dele chegava, eu ia lá e buscava pra ele, vice-versa. E esse momento era onde aquela resenha era tão importante, era tão legal. Quantas vezes eu não desmarquei um compromisso de lazer, de ir pra um boteco pra poder escrever copy? Não, nossa, mas escrever copy é chato. Cara, não era, eu achava o máximo. Eu lembro que uma vez até a minha esposa, na época era minha namorada, ela disse que me viu digitando, escrevendo e eu fazendo assim. Eu tava basicamente falando e fingindo que eu já estava gravando a copy que eu tava escrevendo. Porque eu gostava de escrever a copy. O tesão não era a copy converter, o tesão era escrever a copy. A primeira vez que eu fui pra São Paulo visitar centro de investidores pra pegar investimento, eu tive uma startup que a gente chegou a valer 5 milhões de reais no 8º mês de operação. E na época eu lembro que a graça do jogo era ir pra São Paulo. Eu lembro que eu ia pra São Paulo com os meus sócios, a gente ficava nos hotéis assim mais baratos e inóspitos possíveis. E a gente achava aquilo o máximo, porque o legal era buscar, era tá lá, correndo atrás do investidor, porque, pô, a empresa precisa rampar e precisa isso, precisa aquilo. Aquilo era legal. Eu lembro quando eu comecei a vender os meus primeiros infoprodutos ali, e eu olhava o gerenciador, duplicava a campanha, foi ali que eu aprendi o que era escala horizontal, escala vertical. Eu tô te contando a minha vida, a minha experiência. Hoje, a minha experiência, a minha alegria é pensar em gravar esse conteúdo aqui. Cara, qual vai ser o vídeo? Sobre o que eu vou falar? Eu penso sobre isso. Às vezes eu tô lá na academia fazendo exercício em cima da esteira. Nossa, eu tive uma ideia pro YouTube. Eu vou gravar um vídeo contando pras pessoas o que me motivava e o que me fez ter 10 anos de CNPJ e o resultado que eu tenho. Eu posto lá no meu Instagram todo santo dia, minha equipe, time de vendas, mais de 30 reuniões de vendas por dia com o meu time. Só que esse talvez seja o resultado que você quer. Só que se você não se apaixonar pelo processo, se você não se apaixonar por pensar em como eu entrego mais lead, como eu entrego o lead mais barato, qual é a métrica, qual é o número, qual é o indicador. Pô, mas eu não sei nem o que é um indicador. Vai pro YouTube.
vai ver vídeo, vai estudar. Quantas vezes eu deixei de assistir alguma coisa que eu gosto na Netflix pra assistir um vídeo de conteúdo e eu não sentia dor nisso, porque naquele vídeo eu ia ter um acrescento. Porque naquele vídeo eu ia aprender alguma coisa que eu ia aplicar. Quantas vezes eu deixei de ir num passeio porque eu tinha acabado de comprar um curso e eu queria assistir o curso inteiro. Eu vivia falando, brincando pro pessoal que é o seguinte, gente, eu não sou genial. Eu não sou mais inteligente que você. Eu não sou mais nada do que você. Eu sou só um mediano que nunca parou. Eu sou só um mediano que sabe falar bem. Eu sou só isso. O resto eu estudei, eu aprendi e eu gostei de fazer. Eu lembro quando eu tava começando a minha carreira ali, meados de 2016, 2017, que eu gostava de sair pra tomar cerveja, pra boteco, mas eu gostava de sair com os meus clientes, que eram bem mais velhos do que eu. Na época eu devia ter, sei lá, 22 anos. A turma da faculdade, eu nem via essa galera, porque eu preferia estar com os cabeça branca, porque era lá que eu aprendi alguma coisa e eu gostava de estar naquele ambiente, eu queria estar naquele ambiente. Fala a verdade pra mim, você só pensa no resultado, então você não vai chegar lá. Sabe por quê? Porque o resultado demora. Tem altos, tem baixos, já quebrei 2 vezes até acertar a mão. Eu já cheguei a vender carro pra ficar a pé, porque senão eu ia quebrar. E depois comprei um carro 10 vezes melhor do que o que eu tinha vendido lá atrás. Nossa, que bacana, mas o espaço entre uma coisa e a outra foram de 2 anos e meio. Mas no meio do caminho, o processo. Cada live com 11 pessoas, 8 pessoas ao vivo, era uma alegria, era uma comunhão de algumas pessoas me assistindo. Aquilo ali era o máximo, eu podia estar conversando com aquelas pessoas. Eu lembro no começo da pandemia que eu simplesmente abri uma live e eu tava trabalhando, fazendo minhas coisas e trocando ideia com quem tava ao vivo ali comigo. Porque o que importa é o processo. A sua motivação, você vai realizar os seus grandes projetos, igual eu realizei meus grandes projetos, se apaixonando e romantizando o processo. A procura tem que ser aquela coisa que te apetece, que te deixa louco, que te deixa empolgado, não o resultado final. Porque no final das contas, o resultado final passa. O carro perde a graça, a casa vira paisagem, o dinheiro na conta, você sobe o padrão de vida, daqui a pouco você nem tá nem aí pra isso. Mas o que vai ficar? É o que você gosta de fazer. O que você faria se você tivesse o dinheiro que você gostaria de ter na sua conta hoje? Você tá fazendo isso? Você tá cuidando disso? Você tá correndo atrás disso? Do processo? E se você ficou até aqui nesse vídeo, você é diferente. Tem algo de diferente em você. Você com certeza entendeu a mensagem que eu quero passar com você. E você é a pessoa que eu quero que dê o like e se inscreva nesse canal. Eu não peço mais like e inscrição no canal no começo do vídeo, porque eu não quero gente rasa aqui no meu canal. Nós batemos 200 mil inscritos e eu não quero gente rasa aqui nesse canal. Eu quero pessoas quentes, pessoas que querem executar de verdade, pessoas que querem se apaixonar pelo propósito. E eu vou te entregar um tesouro nas suas mãos agora. Eu vou deixar você escolher o que você quer ver aqui nesse canal. Eu quero que você manda aqui embaixo qual é o tema de conteúdo que você quer que eu produza gratuitamente pra você. E coloca também o @ do seu Instagram, porque quando o vídeo sair, eu mando lá no seu direct. Coloca aqui embaixo, tamo junto e até o próximo vídeo.